Prazer, meu nome é Cauã. Venho apresentar um projeto escolar apresentando fatos sobre o autor Magnus Enzensberger e sobre o livro O Diabo dos Números. Para começarmos, vamos contar um pouco sobre o autor Hans Magnus Enzensberger, que nasceu na Baviera em 1929, escritor e editor. Viveu na França, México, Estados Unidos, Itália, Noruega, Cuba e União Soviética. Enzensberger estudou literatura e filosofia nas universidades de Erlangen, Freiburg e Hamburg, e também em Sorbonne, Paris. Recebeu seu doutorado em 1955. Trabalhou como redator na rádio de Stuttgart e exerceu a docência até 1957, com o volume de poesias Verteidigung der Hofe. Pera, eu acho que você não conseguiu entender essa palavra. Mas, como eu sou bonzinho, eu vou traduzi-la a vocês, que no caso significa Defesa dos Lobos. Entre 1965 e 1975, foi membro do Grupo 47. Em 1965, criou a revista Kurzbuch e desde 1985 edita a série literária Der andere Bibliothek. Se caso eu ter falado alguma palavra em inglês errado, eu vou pedir por gentileza que a mulher do tradutor me corrija. Agora sim chegou o momento que todos esperavam, a hora de falar sobre o livro. Aí! Um menino de 11 anos, Robert, é constantemente assombrado por pesadelos. Certa noite, inesperadamente inicia-se uma sequência de 12 sonhos no quais o garoto vai conviver com um demônio chamado Teplotaux, que faz todo tipo de bruxaria com os números. De sonho em sonho, Teplotaux consegue vencer a resistência de Robert e o seduz com contas, cálculos, triângulos, expoentes e diversas coisas. O fato de ser um demônio não se torna Teplotaux uma criatura maldosa ou assustadora. O grande vilão dessa história é o medo que os números podem provocar nas pessoas. A aversão à matemática, tão comuns em tantos alunos. Escrito por um grande poeta e pensador alemão contemporâneo, O Diabo dos Números combate esse medo usando as letras como arma, isto é, traduzindo o pensamento matemático para uma linguagem acessível aos estudantes. Assim, por exemplo, ele ensina Robert a gostar ainda mais de flocos de neve, uma vez que neles existem relações fabulosas entre a aritmética e a geometria. Enfim, os diálogos entre Teplotaux e Robert ensinam esses últimos a conversar sobre números e de conversas em conversas. O menino descobre que eles são um grande assunto, desde que dão vontade de falar durante horas e horas. Matemática, aquela montanha de números sem sentido, aqueles cálculos que não servem para calcular nada, não, nem pensar. O autor desse livro sobre matemática é um dos maiores poetas contemporâneos da língua alemã. Esse dado já seria o suficiente para indicar que até o ponto O Diabo dos Números é original. O livro nega desde o início aquele lugar comum, segundo o qual quem gosta de matemática não gosta de literatura. Ou, numa outra versão, quem sabe fazer conta não sabe escrever. Robert, o menino de pijama azul, fazia parte dessa maioria, que achava os números não só monstruosos, mas também absurdos e inúteis. Um dia, entretanto, ele começa a sonhar com um certo Teplotaux, um diabo que pinta e borda com a matemática. No total, são 12 sonhos, e a cada sonho o tal Teplotaux faz malabarismo tão interessantes que os números simplesmente deixam de ser malditos. Ficam claros para Roberts, claros e diabolicamente e divertido. Então é isso, eu vou ficando por aqui, certo? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse meu podcast aí, apresentando os fatos relatados aí sobre o livro O Diabo dos Números.